Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. É próprio da natureza humana só reconhecer o valor de alguma coisa e de alguma pessoa depois de não mais as ter. Muitos filhos, anos depois de perderem sua genitora, lamentam e choram o fato de não terem aproveitado o tempo da convivência com ela. E não é difícil encontrar quem remoa culpa e remorso pelo pouco caso que fez de sua mãe, pela estupidez como a tratava e tratou, e pelos constantes atos de desobediência. Ora, se isso já é intragável em relação àquela que nos trouxe ao mundo, como avaliar a questão do remido em relação ao Pai Celestial? A indiferença e o pouco caso nesse aspecto ocasionarão um remorso tremendamente mais dramático. É necessário, entretanto, separar as coisas para início de conversa. O Novo Testamento classifica as criaturas humanas em 3 categorias: naturais, carnais e espirituais. Por criaturas naturais, define o Novo Testamento todos quantos, tendo chegado à idade da razão, do domínio da vontade, da volição, do livre-arbítrio, e tendo por causa disso já desobedecido à vontade de Deus, que é o que todos quantos ultrapassaram a barreira dos 20 anos fizeram, cometendo o pecado, qualquer pecado, não invocaram, esses todos, o nome do Senhor Jesus, tendo sobre si, por consequência, ainda a culpa diante de Deus. Os homens naturais, homens aqui, na forma genérica, não têm como ser considerados nem mesmo filhos desobedientes, que são os remidos carnais. Eles, homens naturais, simplesmente não mantêm qualquer vinculação jurídica com Deus, que não os adotou como filhos. Eles, pois, pertencem à categoria de criaturas. Adão não foi gerado. Logo, os descendentes de Adão também não o seriam. E nenhum deles foi gerado. São todos e foram todos criaturas apenas e tão somente. Deus, o Todo-Poderoso, de um só homem fez toda a geração, toda a humanidade. Atos 17, 26. Quem não o quiser admitir, assuma as consequências. Charles Darwin, Engels, Nietzsche, Karl Marx, Freud e outros tantos, agora, neste exato momento, sabem que suas teorias, evolucionismo e materialismo, serviram apenas para sua notoriedade, para sua fama entre os demais homens. Lá estão incomodamente conscientes, o que não deveria acontecer, pois sendo produto da evolução apenas matéria, o homem deveria acabar na morte, só que nenhum deles acabou. Voltemos ao tema. Mesmo em sendo eterno, homem algum foi criado filho de Deus. Filho não é criado, filho é gerado.
Dá pena ver e ouvir religiosos que mais não são, por falta de espaço, a exemplo do padre Zezinho, admitirem, acreditarem e afirmarem, como faz este último constantemente na televisão, que Deus é Pai de todo mundo. Se Deus fosse Pai de todos os homens, Jesus não teria sido o unigênito, o único, o Filho amado. A não ser os mal intencionados, facciosos e fabricantes de enganos e engodos, todos reconhecem o Verbo eterno como o Filho unigênito do Todo-Poderoso Deus. E unigênito ele foi, mesmo como homem, até ser ressuscitado dentre os mortos. A partir dali, não sendo mais o unigênito, tornou-se primogênito, porquanto sua morte sacrificial permitiu ao Todo-Poderoso Deus receber em seu seio todos os milhões que invocariam o Senhor como Salvador e receberiam os benefícios humanamente inconcebíveis de seu poderoso sangue. Recapitulemos. Deus deu ao mundo seu Filho unigênito, e todos quantos o receberam como Salvador pessoal, todo suficiente e único pela invocação, passaram à condição de filhos de Deus, vindo o Senhor a ser, em consequência disso, o primeiro deles, o primogênito, de acordo com João 1 e 12, 13 e 16, Romanos 8 e 29, Gálatas 4, 4 e 5, etc. Infelizmente, o padre Zezinho está errado, totalmente equivocado. E misericórdia, juntamente com ele, bilhões de pessoas no mundo todo. Os seres humanos são criaturas de Deus, fantásticas criaturas, mas só criaturas. Filhos são apenas os que, de modo próprio, por livre e espontânea vontade, sem prévia escolha nenhuma do Senhor Deus, como imaginam os defensores da fatídica predestinação fatalista, resolveram pela invocação do bendito nome do Senhor Jesus. Todas e quantas afirmações são feitas ou foram feitas envolvendo o plano bendito de Deus para a salvação de pecadores, tanto as que fazemos, que o dom gratuito de Deus, para os que já invocaram livre e espontaneamente o nome do Senhor Jesus, foi a vida eterna, a salvação eterna, com o perdão eterno, com a justificação eterna, com a regeneração eterna, com a reconciliação eterna, com a imputação eterna, estando salvo para sempre, como as que fazem, os que pregam a predestinação fatalista, os que pregam a salvação vai e vem, salvo e perdido, a depender da perseverança, da obediência, da guarda do sábado ou do domingo, do pagamento do dízimo, os que pregam a necessidade ainda de perdão para os remidos, os que pregam parábolas, introduzindo-as na graça, todas essas afirmações e declarações, se feitas por remidos, serão avaliadas no tribunal de Cristo, o Bema. Quem não deve, não teme. Vamos a ele. Os remidos foram feitos filhos de Deus. Por não conceberem o real significado desse fato, milhões, como o padre Zezinho, caminham pela lei do menor esforço, admitindo logo todo mundo, todos os homens e todas as mulheres como filhos de Deus, e pronto. Por afinidade, e apenas por afinidade, os homens são, às vezes, referidos na Bíblia como filhos de Deus, por descenderem de Adão.
Mas como vimos no princípio desta programação, e como todo mundo sabe, Adão não foi gerado, Adão foi somente criado. Adão nunca foi filho de Deus na carne. Adão foi o cabeça federal da raça humana composta de criaturas. Para ser feito filho de Deus, qualquer um tem que se associar ao cabeça federal de uma outra raça ou de uma outra espécie de pessoas, os filhos de Deus. O Senhor Jesus, depois de morto e de ressuscitado, tornou-se o cabeça, o protos, o primeiro dessa nova espécie, a espécie dos filhos de Deus. O que acontece é que muitos, na realidade quase todos, pretendem ser filhos de Deus se levarem em consideração sua recomendação. Os religiosos, por falarem muito em Deus, acabam por entender, seja isso já suficiente, e que podem deixar para lá a única exigência para que ocorra a adoção de filhos, sem a qual é impossível alguém pertencer a esta categoria. O apóstolo Paulo foi explícito quando, dirigindo-se a remidos, disse: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, de 4 a 6. E porque sois filhos, só depois de ser filho pode-se clamar: Abba, Pai. Ninguém jamais se fez filho de Deus por ter acreditado no nascimento e na morte do Senhor Jesus. O apóstolo não escreveu a toda a população da Galácia, mas apenas aos que já tinham invocado o nome do Senhor Jesus. Crer em fatos históricos, que é o que são o nascimento e a morte do Senhor Jesus, nunca significou confiar nele e nem invocá-lo. Para ser remido, é absolutamente indispensável confiar no poder e na eficácia do sangue do Senhor. E alguém pode viver toda a sua vida acreditando no nascimento, nos grandes feitos e na morte do Salvador, e ainda assim jamais ter nele confiado, chegando a invocá-lo. Agora, quem o invocou pode repetir a expressão por ele usada: Abba, Pai, sendo aprazível a Deus. Abba, Pai, é um vocativo que nenhum judeu se atrevia a usar. É verdade que os judeus, por afinidade, dirigiam-se a Deus em oração na qualidade de pai, mas jamais usando o termo aramaico Abba. Eles o faziam utilizando Abnu. Segundo o hebraísta Michael Green, no livro Mundo em Fuga, era o termo Abnu um apelo a Deus por misericórdia e por perdão. Tinham consciência os judeus não estarem à altura de proclamarem Deus como Pai, da forma como o termo Abba sugere e significa. O Senhor Jesus não precisava da misericórdia e nem do perdão de Deus. Por isso, era legítimo usar ele o termo Abba, palavra que reflete a mais profunda intimidade. E intimidade com o Altíssimo só pode ter quem mantém estreita comunhão com ele, sendo aceito em sua santíssima presença. Não tem e nem mantém comunhão íntima com Deus quem não crê e quem não prega única e exclusivamente a verdade de sua palavra. Assim, até a cruz,
apenas e tão somente o Senhor pode usar legitimamente a expressão Abba Ho Pater. Na sua boca nunca se achou engano. Só ele era de fato Filho de Deus, o unigênito, o único com vinculação jurídica, o único herdeiro, o único de geração direta. Mas na cruz, sendo seu sangue derramado, esvaindo-se-lhe a vida, ele já não era só, ele já não era o único da espécie. Agora, ele passaria a ser o primeiro, pois milhões de outros, por causa do poder acima de toda a compreensão do seu sangue, tornar-se-iam semelhantes a ele. O apóstolo, dirigindo-se a remidos, afirmou: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8:15. A adoção é um ato jurídico que coloca em pé de igualdade o filho adotado com o filho legítimo. Sendo o filho legítimo herdeiro, o filho adotado também o é. E da mesma maneira que o filho legítimo tem o direito e a liberdade de usar a expressão Abba Ho Pater, também a tem o filho adotado. Liberdade plena. Abba Ho Pater, ó Pai. O que está fazendo Laodiceia com essa conquista fantástica do Salvador? O que tem feito os filhos de Deus, os remidos pelo sangue do Cordeiro, com a mensagem tremendamente poderosa do Evangelho da Graça, que, quando legitimamente pregada, promove a exaltação, o engrandecimento, o enaltecimento dos feitos do Senhor e dos efeitos do seu bendito sangue. Laodiceia tem sido grata pelo Abba Pai, como se em sua maioria nem sabe mesmo se é salva perfeitamente. Como se vive aos trancos e barrancos, clamando por perdão e por misericórdia uma vez atrás da outra. Como se vive repetindo o Pai Nosso e ainda dizendo ser essa a oração que Jesus lhe ensinou quando ele a recomendou aos judeus, seus irmãos de raça, e antes da cruz. O remido consciente, e graças a Deus existem alguns, sabe não ter recebido o espírito de escravidão. Na escravidão vivia ele quando não tinha sobre si os efeitos do sangue do Senhor Jesus. Mas aquilo acabou, e para sempre. O remido consciente sabe ser agora filho por adoção. E sabe, outro sim, ter todo o direito, ter todo o privilégio e ter toda a liberdade de, dirigindo-se ao Todo-Poderoso, dizer-lhe Abba, Pai. Não como produto de algum costume que tenha assimilado. Não porque gostaria muito que assim fosse, e nem tampouco porque precise se convencer disso, mas por conhecer e reconhecer tudo aquilo que o homem perfeito, o para sempre louvado e adorado Filho de Deus, o Cordeiro Eterno, conquistou com sua vida perfeita, oferecida na cruz para a satisfação da justiça divina. Quem diz Abba, Pai, sem fazer essas declarações, dilo hipocritamente, porquanto não vê em Deus senão o Senhor absoluto, que de chicote à mão procura com avidez remidos desobedientes para bani-los de sua presença e condená-los à perdição eterna. A falta de conhecimento de muita gente em Laodiceia tem promovido em larga escala um dos piores produtos da natureza e do caráter humanos,
a ingratidão. Muitos vivem procurando o que fazer para tornar a salvação qualquer coisa mais segura, mais digna de crédito, e para terem algum prazer, alguma alegria. Alegram-se com os cânticos, alegram-se quando pagam o dízimo por se sentirem merecedores. Alegram-se quando são chamados de amados e de abençoados, mas não conseguem sentir segurança total e alegria absoluta por terem invocado, simplesmente por terem invocado o precioso nome de Jesus. Foi-lhes ensinado que é muito confiar somente no poder do sangue. Preferem homenagear o Senhor, dizendo que o entronizam, que Ele é o maior, que Ele faz e acontece nos mais variados aspectos da vida daqui de baixo. Na questão da eternidade, não. Quando se trata de tratar da eternidade, a coragem acaba. Confiar decididamente naquilo que o Salvador fez parece altamente perigoso. É melhor não facilitar. É melhor tê-lo como Salvador, porém, ter sempre alguma coisa a mais na mão, por questão de segurança. Laodiceia, Laodiceia, que desperdício! Tantos motivos para exaltar de fato e verdadeiramente o nome do Senhor Jesus, e tudo o que se ouve é um hinozinho, dizendo o que todo mundo diz, até os não remidos, que Deus é grande, que Ele abriu o mar vermelho e que é homem de guerra. Exaltar as qualidades do Senhor Jesus como Salvador está fora de cogitação. Salvador sim, mas não tão Salvador assim, a ponto de não ficar quem o invoca dependendo de nada e nem de ninguém. Abba, Pai, ó Pai. O vocativo, privilégio dos remidos, não fica bem nos lábios de quem ainda não conseguiu descansar na perfeita obra da cruz, onde o Senhor Jesus esteve sozinho, chegando a perder a companhia do próprio Pai, exatamente por assumir os defeitos, os pecados, as mazelas e a culpa de cada remido. Quanta ingratidão! Quanta falta de reconhecimento do penoso trabalho que o Salvador precisou executar sem a ajuda de ninguém para poder ser o Salvador de pecadores. Mas é como disse o próprio Jesus aos judeus: os filhos deste mundo são mais prudentes nas suas gerações do que os filhos da luz. Lucas 16:8. Como nada ficou pendente no plano da salvação, precisando de algum fazer de pessoa alguma, tendo o Salvador executado toda a obra, daí a extraordinária e profundamente significativa expressão por ele proferida: está consumado. João 19:30. Resta ao remido consciente viver sua vida espiritual exaltando os feitos do Filho de Deus, afirmando com toda convicção, com todo destemor, com toda ousadia e com toda gratidão sua salvação eterna, dom da graça de Deus, conquistado pelo Senhor e conquistado tal dom definitivamente. Abba, Pai, já não preciso do teu perdão, vez que fui para sempre perdoado. Abba, Pai, já não preciso da tua misericórdia nas questões da eternidade, pois teu Filho resolveu toda a minha pendência contigo. Abba, ó Pater, ó Pai, confessa o remido consciente. Minha gratidão será do tamanho da minha gratidão, que será do tamanho da eternidade. Como o mundo está enganado, como os religiosos estão enganados, como o inimigo engana, e como tem sido fácil para ele
conseguir iludir, ludibriar e enganar. Nesse aspecto, até remidos têm entrado na onda, afirmando e pregando o que Deus jamais afirmaria e jamais pregaria, por não constituir a verdade absoluta. Milhares de remidos amargarão após o arrebatamento, no qual grande maioria nem sequer acredita, de tão cega que vive. Milhares amargarão, milhares sentirão o sabor da enorme ingratidão de que fizeram alvo o amor, o desprendimento, a competência e o altíssimo preço pago pelo Salvador que os remiu. Depois de arrebatados, verão o que não querem agora ver. Esses milhares estão perdendo uma a uma as oportunidades de exaltarem e de glorificarem a Jesus como Salvador, pois até que o exaltam, no entanto, como Deus, como Filho de Maria, como Criador juntamente com o Pai, como homem prodigioso, capaz de milagres e maravilhas, todavia, só nas coisas imediatas, só em relação aos fatos e acontecimentos materiais, só no mundo físico. Laodiceia tem resistido de forma tenaz a oferecer a glória devida ao nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Ela até diz ser o nome de Jesus o maior dos nomes. Alguns, inclusive, cismaram e querem, porque querem, que seja mantida a forma hebraica Yoshua. Mas o Senhor não é, e nem pode ser glorificado, tendo apenas seu nome citado e repetido, ainda que por milhões de vezes e em hebraico. A glória do Senhor Jesus há de ser a glória de salvar. É salvar perfeitamente. Salvar salvando. Salvar sem que seja necessário mais nada de parte do salvo, e seja de quem mais for, para completar a obra salvífica. Dizer de Jesus menos que isso é apresentá-lo e expô-lo como um salvador ridículo, falido, que não conseguiu nem consegue, ele mesmo e ele só, consumar a salvação de pecador nenhum. E é exatamente isso que muitos em Laodiceia vivem a proclamar. Jesus salva, mas só se o salvo permanecer na obediência. Jesus salva, mas só se o salvo perseverar em trilhar os retos caminhos do Senhor. Jesus salva, mas só se o candidato a salvo for fiel até a morte e guardar o sábado ou o domingo e pagar o dízimo fielmente e viver na oração e no jejum. Quem só sabe isso não sabe nada da vontade do Altíssimo em relação à pessoa maravilhosa do Filho amado. Muitos só não vivem fazendo tudo o que a carne deseja por medo de ficarem no arrebatamento. O que fazem, fazem-no por si mesmos, não para a glória do Senhor. Jesus salva e salva só. Os pretensiosos, os vaidosos, os orgulhosos e presunçosos que vivem hipocritamente, pousando de santos, de merecedores, porque não fazem isso e mais aquilo, ainda que a mente esteja cheia de rapinas, e estamos falando de quem realmente já invocou o nome do Senhor, esses todos são responsáveis, ou estão sendo responsáveis, por uma sistemática campanha de desmoralização da obra salvadora, muito ao gosto de Satanás, que é o primeiro interessado em que não se diga e nem se pregue o Jesus de Deus, o Jesus perfeito, o Jesus completo, o Jesus cuja obra satisfez plenamente a justiça divina e liquidou de vez com as pretensões do inimigo de manter em suas garras o triste pecador. Abba, Pai, ó Pai, louvado seja o teu excelso nome por teres dado à humanidade teu próprio Filho, e louvado seja o nome de teu Filho Jesus,
por ter ele conseguido o que ninguém, em tempo algum, jamais conseguiria: cumprir toda a tua santa e justa vontade e ganhar o direito para o remido de estar e de permanecer na tua presença para sempre. Abba, ó Pater, Abba, Pai, ó Pai, muito obrigado mesmo. Aos remidos, graça e paz.